Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você sabe como é que funciona, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação Esporte em Discussão ao vivo. Clicando imagens do nosso estúdio com toda a equipe de esportes da PAN. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. E você sabe também, nos assiste pelos aplicativos, você que vai, você que vem, com os aplicativos, é uma moleza. Você facilmente acompanha a nossa programação, o Esporte em Discussão, sempre um programa muito calmo, todos falando um por vez. É um negócio espetacular, porque você já percebeu. Então, os aplicativos levam o programa, esteja você onde estiver. Você nos acompanha pelo nosso Facebook, Jovem Pan Online é o nosso Facebook, o Twitter da Jovem Pan, @portal Jovem Pan, e você também pode nos acompanhar, tá ao vivo lá, youtube.com/esportes Jovem Pan. Você abre o seu computador, vai lá no YouTube, me lembra o Fernando, bonito credencial bacana, Fernando Vermelho, bacana, youtube.com/esportes Jovem Pan. Você também tem o programa ao vivo para você. Então, cada momento você vai nos acompanhando por onde você quiser, muito legal. Estamos todos aqui com o Luiz Carlos Quartarolo, com o nosso José Manuel de Barros, com o doce Fernando Sampaio, Márcio Espímpolo, logo vai mudar, vai tirar a barba, é só um charme, só bacana. Mas não, você cumpre. Perdi a promessa, mas não tem que... Não, você não perdeu, talvez você tenha vencido. Olha, e o Márcio Espímpolo, Vampeta, bacana, Vampeta, o nosso Flávio Prado, estão de uniformes, né? Os dois. É isso Vampeta, aí. O time joga junto. Bacana. É nóis. Nós estamos todos... Codapan. Homenagem ao Flamengo. Estamos todos aqui. E você pode continuar ligando para cá, o 28709707, 28709707 é o telefone para a sua participação, a sua opinião, o seu comentário. Você interage com toda a equipe de esportes da PAN. 28709707, 28709707 é o telefone. Já anotou? Anote de novo aí. 28709707. Olha, nós temos vários assuntos para tratar, mas vamos para a notícia de última hora, confirmando, né, a saída do Pato. Depois nós vamos falar ainda da Copinha, porque tem muita gente perguntando. Agora quer dizer que perdeu o Corinthians, não tem nenhum valor o título. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O importante é competir, tem esse discurso. O importante é revelar, mas só que quem perde... Esse discurso é verdadeiro. É verdadeiro, é cascata. Mas, olha, e mais importante é aproveitar as revelações. Quem perde também tem esse mesmo discurso. O importante é revelar. O importante não é ganhar. Então, por que disputa título? Por que lota estádio? É isso que eu queria saber. Daqui a pouco. Perder. Não machuca. Derrota não tem importância. O torcedor do corintiano tá nem Só aí. que tá cheio de gente aí contando títulos. Até de subbersário. Você é campeão? Tem 837 títulos. Só no berçário tem 14. Não, o Romário contou até de treino. Então, quer dizer, vale ou não vale? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, vamos falar sobre a saída, com todo respeito, acho que muita gente pensava assim, ou quase todos os meus companheiros, deu o óbvio. O Pato não jogando pelo Corinthians, né? Luiz Carlos, só nos atualize, por favor, sobre Pato agora no futebol da Inglaterra. Ele deve viajar hoje à noite, segundo o empresário Gilmar Veloz. Vai por 6 meses de contrato com o Chelsea. Aquilo que a gente falava ontem aqui, um possível empréstimo, só prorrogando o contrato dele com o Corinthians, porque senão seria um mico total. Sai de graça. Sai de graça. Porque daí terminou o contrato lá, ele assina um pré-contrato até com o próprio Chelsea e fica esperando vencer o contrato dele com o Corinthians. Querendo me insinuar que os russos vão dar um capote. É um absurdo. Onde imagina. Agora, mas o problema maior. Primeiro que o Corinthians economiza R$800 mil mês. Certo? Dessa vez não vai pagar metade. Não vai pagar metade, já não vai pagar nada. Só faltava essa, o Chelsea pedia pagar metade. O que chama a atenção é que se você analisar o Alexandre Pato, hoje ele é o melhor jogador tecnicamente do elenco do Corinthians. Como era também o melhor jogador do elenco do São Paulo. Estou falando o jogador, o atleta, tecnicamente, qualidade, fundamento de futebol. 26 anos de idade, a grande verdade é que ele se vendeu por aí como se fosse, tipo assim, tô querendo voltar para a Europa. Iam chover propostas, e não choveu.
O Hiddink, inclusive, chegou a vetá-lo. É que ele não tem esse poder hoje de manager, de contratar e vender jogador por enquanto no Chelsea. Não, ele tá temporariamente. Exatamente. Ele é meio interino lá. Você só fica até o meio do ano, né? dele, o Pato não estaria nessa lista. Então, veja você, um jogador desse nível... Mas ele foi, né? Não. Viu? 6 meses. Mas a opinião dele já fez com que o Chelsea não comprasse definitivamente. Exatamente. Né? O que eu estou dizendo é que a gente achava também, claro, olha, a hora que falar, vou para a Europa, abre a janela a fim de ano, nossa senhora, todo mundo quer o Alexandre Você pensou Pato. que toda a Europa era mais ou menos igual o Flávio Prado. Mas não é bem assim. Até o Flávio Prado jogou a toalha. Então, a bem da verdade. E as informações, o que os caras não sabem hoje em Silêncio dia, na plateia? é que as informações É que é daqui... tonto assim mesmo. Ó. As Parecia um informações tonto daqui ali, ó. chegam Acho que lá. é pra você, a Flávio. palavra do Hiddink foi a mesma que nós falamos aqui, ó. Ele é um jogador muito irregular. É de uma partida ou outra. Precisa de um cara que esteja, sabe, querendo jogar todo dia. É claro que essa informação também chegou lá. Só que uma coisa, tem 26 anos já. Daqui a pouco 27, 28. O mercado, essa é a tese. O mercado para ele se espremeu. E o Corinthians, por pouco, não fica com o micão. Vai ficar com algum, mas pelo menos não perde tudo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Gustavo. De onde, Gustavo? Palmas, Tocantins. Palmas, Tocantins. E torce pra quem, Gustavo? Do Corinthians. Você está nos ouvindo aí como? Pela internet? Como é que você está nos ouvindo? Pelo aplicativo. Bacana, ótimo. Com o aplicativo, esteja você onde estiver, acompanha toda a programação da PAN também com imagem. Bacana. E qual é a sua mensagem? Olha, assim, com relação ao Pato, eu acho que deveria ir mesmo. Ele, como o Quartarolo acabou de dizer, ele nunca se firmou efetivamente, ele saiu muito cedo, ele não bota a bunda no chão para jogar, como o corintiano gosta, e é a melhor coisa. Não teria clima para ele no Corinthians, e ele tem que sair mesmo. Vai pro Chelsea, que também não vai dar festa, e depois vai pra China. Legal, obrigado a você. Deve estar um calor em Palmas. Flávio Prado, queremos ouvi-lo. Eu sei. Castiga mesmo. Flávio, queremos ouvi-lo, Flávio. Sobre o tema, você que é um patologia. Eu acho que ele vai. Patologia, boa. Eu acho que ele vai conseguir jogar alguma coisa lá no Chelsea. O Chelsea hoje tem o Diego Costa, que é efetivamente um belo jogador. Mas ele pode até jogar pelo lado do campo. Domingo ele jogou muito bem, saiu com aquela mão na coxa. É um problema. Ele tem se machucado muito. Mas acho até que ele jogaria pelo lado do campo, daria pra jogar. Outra coisa, Flávio, me perdoe. O tal do Remy que entrou no lugar. É fraco. Dá pro Pato jogar. Tranquilo. Esse Remy, eu vou te falar. Não me engana, não, hein? Fácil, mas ele pode jogar. O Remy talvez até seja colocado em alguma transação. É muito legal esse discurso do Zé Manuel, porque. Não é discurso, eu tô dando opinião. Não, então, mas via discurso. Mas porque eu assim, não, discurso. Não, mas foi o seu discurso do mesmo tamanho, curtinho. E eu queria só dizer. Pitacozinho. Eu queria. É um mini discurso. Eu queria só dizer. Eu sintetizei. O que eu queria... Se fala pouco, fala pouco. Se fala muito, fala muito. Eu queria dizer o seguinte. E a solidariedade. Muito obrigado. No São Paulo. Tô acostumado a sofrer. No São Paulo dá pra jogar. Nesse programa. No São Paulo dá pra jogar. Não arrancou suspiros, pelo menos. Na minha opinião. 6 gols? Opa! Na minha opinião. No Corinthians dá pra está jogar. equivocada, senhor. Foi frustração. Ninguém quer o Corinthians. Aí ele vai pra onde? Vai pro Chelsea. Dá pra jogar. Esse discurso é aquele negócio. Que dá pra jogar. Esse discurso é o seguinte, Luiz. Pra uns, tudo pode. Pra outros, se o cara estacionar o carro com a rodinha um pouquinho torta, pau nele. Esse é um dos protegidinhos. Eu queria só fazer essa observação. Flávio, eu só fiz o comentário que comparado com o tal do Remy... O que você usou? Da mídia, de você, por exemplo. Mas de você, Fernando Sampaio. Quem pegou ele foi o Chelsea, não foi a Jovem Pan. Então, mas lá também é protegido. O Reino Unido protege o Pato. Eu protejo o Pato. Eu quero dizer que eu protejo o Pato mesmo. Não, dizer que joga mais que o Remy não é proteção. Dizer que joga mais que o Remy não é proteção. Ele vai jogar, ele vai conseguir jogar. Agora, depois... vendo, Vanderlei? Tem um detalhe aí, né? O Hitker, se não gosta do cara, vai criar alguma dificuldade, claro. Quando o treinador tem que engolir o jogador, pode ter alguma dificuldade. Mas ele tem bola pra jogar lá. Vida e Bielsa. Tem brasileiro. Tem. Não colocava ele no time B, mas ele tem bola pra jogar sim. Me faz lembrar o Robinho foi pra China. Meu Deus, vai entortar a China o Robinho. Banco na China. Mas continue. Eu acho que ele que é bom pra todo mundo. Falta de essa vontade, parada. né? Bom pra todo mundo. Ele não ia ficar no Corinthians, o Corinthians vai ganhar algum dinheiro. Na pior das hipóteses, deixa de pagar 800 mil por mês, que é um dinheiro interessante. É bom. Né? São 4 milhões e meio, 6 meses.
Isso? 4 milhões e 800 de 6 economia, né? Já é um dinheiro Quase considerável. 5 milhões de Tira do economia. São Paulo. Não, ele tava na fazendo verdade, gol pelo tá adversário. certo, tem razão. É bom negócio. Acho que vai. Tem razão. Eu tenho expectativa Isso que ele aí, possa isso aí fazer alguma lembra a coisa. história do cachorro que não mordia, né? Porque o cara tá passando na rua, o cachorro vai tentar avançar nele, o dono do cachorro fala assim, ó, pode ficar tranquilo que ele não morde. Falou, eu sei, você sabe, mas ele sabe. Eu falei isso Precisa pro falar Caseiro, isso do Alexandre o cara quase Pato. morreu. Ele sabe que ele tem que jogar, que ele pode jogar. Eu acho que ele tá indo lá pra E isso, pra né? você, Ou Vampeta? tá louco pra ir pra lá? Eu acho que foi bom pra todo mundo. Bom pro Corinthians, que deixa 4 milhões de economiza. O Pato vai pra um time que é a legião de brasileiro, de latinos. Ramires. E outra, a Ramires. Tá saindo, né? a América já foi embora. Senão ele. Se isso aí fica ele América, pega, isso aí ele mas vai pega. sobrar só a rainha lá pra Tem ele. a rainha. Tem a rainha. Uma legião de brasileiros, Ramires, Oscar, William, Diego Costa, aí vem os espanhóis lá, Pedro. Fábricas. Fábricas, Pedro também então- é fraco, hein? Hã? Pedro é jogadorzinho fraco, Então, hein? mas aí você reúne todo mundo. Barcelona jogava Já bem, pelo menos pro idioma, Pedro pro é o convívio. Com latinos foi Messi. bom pra ele. Agora vamos ver se. Eu ainda acho que ele joga muito mais que o Remy, viu? Já que o Nilson não tá aqui. E aí, já que o Nilson César tá aqui, eu vou aproveitar. O tonto do Nilson César teve a coragem de falar aqui nesse programa que o Neymar ia ser banco do Pedro. Ele falou aqui! Não. Ele falou aqui! Ele não errou. Falou mesmo, é verdade. O Neymar foi um bom tempo banco quando chegou ao Barcelona. Do Pedro? Quando o Neymar chegou, o Neymar não chegou como titular no Barcelona. Tá de brincadeira, Flávio, Flávio. O Neymar por foi favor. banco sim. Por favor, não cite Não, mas- em forma de crítica um companheiro ausente. Ah, é bom. Você não já tá Tá lá com o Carlinhos lá, esperando. Por favor. Deve estar tomando sol agora em cima da pedra. José parecendo Manuel de um Barros, por favor, Zé Manuel. Vanderlei, o negócio ideal pro Corinthians seria vender de vez, né? Ele tem que contar com a sorte agora, o Corinthians. O Corinthians acendeu vela. O Corinthians tem que contar com a sorte, porque se o Pato for lá e fizer uma meia dúzia de bons jogos, principalmente agora no começo, quem sabe os caras se animam e já, vamos fechar esse negócio logo, que o cara tá indo bem. Aí, beleza, dinheiro encaixa. Se vai lá e o diz Pato o Flávio, bica, é fácil aí é convencer perigoso a nem a China querer, né? O Corinthians te combinar com o Pato, não sei se combinou, é o seguinte, vou te emprestar pro Chelsea, mas o negócio é o seguinte, se não for, você tem que aceitar ir para a China. A gente não pode ficar com o mico inteiro na mão, você tem que ajudar. Vamos dividir. Então, o Corinthians está fazendo uma aposta, uma grande aposta. Se der certo, show, sucesso. Vai vender bem, vai recuperar o dinheiro. Agora, se micar, cara, o mico que era desse tamanho, vai ficar maior ainda, vai ficar, tá na câmera, vai ficar bem grandão assim, vai ficar um micão, né? Então, Deus ajude o Pato lá e o Corinthians deve estar rezando, acendendo vela, aquela coisa toda. Por enquanto pra que ele seria consiga jogar. um miquinho. Agora, com E depois sou eu. com o brasileiro / espanhol, o Diego Costa, não dá pro Pato, não. Diego Costa jogou muito domingo contra o Arsenal, por exemplo. Engraçado que mas ele falaram tá que ele ia passando ficar- por muitas contusões. Falaram que ia ficar Agora, 2 meses parado, ele naquela volúpia toda. não dá, Flávio, que aí tem o William de um lado, o azar do outro que tá voltando de contusão. Aí o Pato é banco. Agora, com o Remy, ou seja, para um reserva ali entrar e jogar de vez em quando, dá pro Pato encarar se ele quiser. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu quero falar com o Flávio. Pode falar, qual é a sua mensagem? Eu quero mandar um abraço para vocês e perguntar porque o seu Vanderlei tá tão nervoso ultimamente. Ó, eu vou responder em nome do Vanderlei, eu sou o porta-voz dele. O Flávio me irrita, é por causa disso. Fernando Sampaio, queremos ouvi-lo, Queria saber a Fernando. opinião do Flávio sobre Não, o isso. Pato fez uma ótima temporada no São Paulo, o ano foi bom. Acho que depois que ele viu que o São Paulo não renovaria, ele caiu de produção, é normal. O cara, a cabeça foi embora. Tecnicamente, o Pato não será aquele jogador que a gente esperava, mas eu apostaria. Quando a gente pergunta aqui, o Ganso, o Bausa vai transformar o Ganso, eu não acredito. Eu não apostaria mais. Eu gostaria de ver o Pato sem se machucar, jogando na seleção brasileira, ao lado de jogadores como o Neymar, como o William, um time mais rápido. E acho que não dá para jogar em cima dele a culpa de um time adolescente, né? O time do São Paulo, que ele resolvesse os problemas. Ele ajudou com os gols dele a levar o São Paulo para a Libertadores em 4º lugar. Não dá para decidir. É difícil jogar com o Luiz Fabiano, um jogador já veterano. O time do São Paulo, né, não é um time que dá para o Pato resolver tudo. Acho que sem se machucar ele pode jogar bem. Eu espero que ele jogue bem. Agora a gente sabe, o Pato não tem cabeça, o mental dele é muito fraco, né? Mas ele é um cara trabalhador, ele chega cedo, ele trabalha, ele não é chinelinho. Mas ele tem esse problema, né? Ele não foi o que poderia. Acho que ele subiu muito fácil na vida.
Acho que ele ganhou muito dinheiro rápido, ele ficou com a filha do Berlusconi, acho que o sucesso atrapalhou bastante o Pato. Legal. E o nosso Márcio Espímpolo. Márcio, só botando de ouvinte aqui, que você sabe disso. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, Ronaldo Stefani, São Paulino, tudo bem? Diga, Ronaldo, qual é a sua mensagem? Mandar os parabéns aí para a corintianada, especialmente pro Vampeta, pelo vice-campeonato ontem, tá bom? Obrigado, que é isso. O São Paulo terminou em primeiro. O São Paulo foi campeão, parabéns. Eu estava tentando evitar, porque nós temos aqui um sensor. Se for Você já meteu a tesoura. Cortei. Tem um sensor aqui. Se for para sacanear o Vampeta, cai a ligação. É insacanear. A única coisa é que concluiu o raciocínio só depois que caiu. Mas Meu cara, teve réplica, não teve problema. Teve réplica, ele ouviu lá. Só porque o time perdeu. Só porque o time perdeu em casa, ganhando por 2-0. Tá vendo essa maldade toda? Essa né? maldade toda. Uma derrota não tem importância, segundo alguns. Meu caro Márcio Espímpolo. Mas na minha rua, o vice-campeão é o primeiro dos últimos, hein? Então qual é o pior? Diga, Márcio. Você fica com aquela esperança. Mas ele não passar da primeira fase. O G4 não vai ficar nas oitavas, nas não. É a quartas. mesma coisa. O brasileiro G4 é O ruim. Corinthians está na E Libertadores tava da 2-0 o jogo, São hein? Paulo, é E isso? tava 2-0 o jogo, hein? E tava 2-0. Bom, a pergunta não é essa, mas só uma observação. pergunta é o E Pato. teve um amigo nosso que disse: o bom do técnico é o psicológico. Ele não deixa a peteca cair. Espera um pouquinho. Volta, toma em 5 minutos, 2 gols. Vem cá. Espera um pouquinho. E 8 minutos. Espera um pouquinho. Osório, um atrás do Bonitão, outro. vem cá. Quem falou isso aqui foi ele. Ele que falou, não fui eu. Eu sei. Eu dei uma informação. Mas quem que levantou ele- a bola na jornada foi Ô, você. Bonitão, Tava ele 2-0. que- Aí ô, tomou um chuva atrás do Ele outro. falou isso aqui numa entrevista. Foi muito engraçado, Vanderlei. Amigo, Não, ele, não. o do Flamengo. Mas peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Por favor, parem de bater no Flávio Prado. O forte do técnico do Corinthians é o psicológico. Ele trabalha bem a mente do jogador. Peraí. Foi no intervalo, tava Flávio, peraí. É bom explicar a situação, é bom explicar a situação. Fala. Eu não vou comprar nada de ninguém. Não tenho nenhuma obrigação de comprar nada de ninguém. O cara deu uma entrevista aqui que o Quartarolo colocou no ar, ok? Você colocou no ar. eu marquei Aí ele o pega cara, e fala ele assim: entrou pra falar eu com você. trabalho muito o psicológico do time. Muito bem. Mas você não Aí, precisava ter espera um lembrado, pouquinho, Flávio. espera um pouquinho. Não, claro que tem. lembrou. Ué, mas eu Continua, tenho que Flávio, tá lembrar. aberto o Eu tenho que microfone. lembrar. Aí, no meio da transmissão, a Jovem Pan, com todo o trabalho técnico legal que tem, você ouve, o Fausto até chama atenção. Ele tá gritando com o negócio psicológico. Falou, olha, ontem na Pan, ele disse o seguinte, que ele alerta os jogadores quando o time tá ganhando pra tomar cuidado, pra baixar a bola, por causa do aspecto psicológico. Foi o que eu falei. Eu tô falando que ele falou aqui e que ele estava reforçando isso lá. E foi o Ponto. mesmo trabalho Daí- que ele fez nos pênaltis. Vamos bater com seriedade, sem fazer Bonitão, gracinha. daí pra frente, eu não conheço o trabalho dele, eu só falei o que ele falou aqui. Mas eu não conheço o trabalho dele. Eu só disse o seguinte, ele defende Ele fracassou isso. psicologicamente. Então, ok, O então time ele desandou fracassou. no intervalo. Como psicólogo, Então ele fracassou. é ótimo, tá? Eu não Psiquiatra, conheço tudo. Se o Osmar... Vai deitar no divã dele, Se o- Flávio, você vai sair curado. Se o Osmar Loss passar aqui na minha frente, eu não sei quem é. Se ele passar aqui na minha frente, eu não sei. Eu nunca vi o Osmar Loss. A minha única vez que eu conversei com ele foi no ar nesse programa. Eu só citei o que ele falou aqui. ele fala bem, Se o tem trabalho boas dele. Então, ele falou aqui, ele passou aqui, eu só falei o que ele falou aqui. Só. Ele trabalha isso. E o motivo dele estar falando isso é porque na entrevista que ele deu pra gente, ele disse que trabalha muito Ele psicológico. pegava o celular na hora, É ele muito ligava aqui. diferente Nós vamos de eu falar deu sobre as Ele pegava o ideias celular dele. aqui, ligava aqui e falava, não lembra, Flávio, Márcio, não lembra o que eu sobre falei. Alexandre Pato. Sobre Alexandre Pato. Porque nós vamos falar sobre essa saída do Corinthians no momento final com o vice-campeonato. Diga, Vanderlei, Márcio. sobre o Pato, ele não precisa de dinheiro, né? Porque 5 milhões por mês que a China ofereceu, ele não tá nem um pouco preocupado com isso. Eu não sei se está nem um pouco. Ah, não tá, Vanderlei, porque todo mundo... Tem um desafio de voltar a jogar. Não, mas o Renato Augusto não precisa de dinheiro, já tá com a vida resolvida, o Jadson já tá com a vida resolvida, Luiz Fabiano já tá com a vida resolvida, e todos esses caras foram. E o Pato por 5 milhões... Ele vai morar em Londres. E vai ganhar uma grana legal também, tá Não, ruim? tô falando da China. O Renato Augusto ia jogar em Londres? Não, O Jadson ia jogar em Londres? Tô O falando da Pato China tem grana, o mercado. aspecto financeiro. Fala do Pato. O aspecto Tem mercado financeiro. em Londres, esses Então caras não a têm. grana nunca pesou pra ele. Eu até achei que ele, por alguma rusguinha que tivesse ficado lá atrás, tal, ele fosse sacanear o Corinthians.
Ah, não, que ele estivesse pensando isso, ó. Se não pintar nenhum clube que eu queira agora, eu vou ficar aqui e daqui 6 meses assino com quem eu quiser e um abraço. Se ficarem bravos comigo, que fiquem, eu não vou voltar mesmo pro Corinthians. Tava com cheiro disso. Agora se vai assinar a renovação com o Corinthians pra fazer esse empréstimo com o Chelsea, que... Tu nunca sacaneou o Corinthians. Vai, e aí? Não, eu achava... Eu achava que tava com cheiro de que isso fosse acontecer. Eu achei que isso fosse acontecer. Mas se ele vai assinar essa renovação estendendo o vínculo com o Corinthians, é legal da parte dele. O Corinthians fez um esforço para pagar, pagou caro. E que consiga recuperar parte dessa grana. Acho que não vai conseguir recuperar tudo e acho que ele vai fazer assim os golzinhos dele. Não sei se esses mais eufóricos que apostaram em 60 e só erraram por 34, se também vão apostar os mesmos 60 agora no futebol inglês. Mas que ele vai fazer pelo menos metade disso, eu acho que vai. Tonto 2 vezes não vai. Agora, também acho que ele não tem obrigação de assinar o novo. Só uma coisa, o campeonato não é legal pra ele. Não tem obrigação de assinar o campeonato. Não, eu também acho que não, mas é uma sacanagem. Se ele quiser, não é sacanagem. Mas é um golpe. O campeonato inglês não é tecnicamente uma escolha legal. Porque o campeonato inglês, porque o Corinthians fez uma baita força pra pagar essa bolada toda pra trazê-lo de volta. Os caras racham, dividem e tal. Ele voltou machucado. É o estilo dele. Seria mais fácil jogar na Espanha, onde as defesas são mais mocinhas, ou de repente jogar na França. Eu acho que na Inglaterra o bicho come. Este é o nosso esporte em discussão. Bem, muito bem. Estamos dando sequência ao nosso esporte em discussão. Vou atender um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Vanderlei. Tudo bem? Bem, quem fala? É Paulo aqui de Itapecerica. Paulo de Itapecerica. Da Serra. É. E você torce para quem? Eu sou São Paulino, mas não sou idiota que nem aquele de Stefano lá de Santana, não. Ah, é? Ô, louco! Qual é a sua mensagem? Eu quero dar uma mensagem que a gente tem que ter torcedor, não ser volúvel e menosprezar a equipe adversária. Se não existisse o Corinthians, o Palmeiras, que a graça do São Paulo ser campeão? Dado o recado. Mas você torceu na final? Dado o recado. Torceu na final mas ele torceu, mas ele disse que não quer que vai gozar um Corinthians. É um torcedor lúcido. Eu também acho. Alô, boa tarde. Não conheço ninguém de São Paulo que torceu pro Flamengo. Alô, eu encontrei um monte aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Zezão de São José do Rio Preto. Legal. Nos acompanhando aí pela nossa Jovem Pan Rio Preto. Isso, a M900. Bacana. Calor forte, né? Aí. Bastante. Nossa, um sol para cada um, aquele negócio todo. Mas continua chovendo no final da tarde, não? Não, tá fraco agora. Ainda bem, hein? Ainda bem que as últimas chuvas castigaram muito, né? Qual é a sua mensagem? Eu queria falar com o Pato. Ele tem que jogar lá no Nepal, no Alasca. Senão vai para Noroeste jogar peteca na casa da Eni, que ele ganha mais. Como vocês puderam perceber, ele não gosta muito do Pato. Do Alexandre Pato. Mas ele ia na casa da Eni. Não era só ele. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Hiroshi, de Mogi das Cruzes. Hiroshi, de Mogi das Cruzes. Ainda bem que não está aqui. Alô, você torce para quem, Hiroshi? Hiroshi, eu torço pro Santos. Pro Santos. E qual é a sua mensagem? Então, na verdade, tem uma pessoa aqui que quer falar com meu pai, ou melhor dizendo, meu pai quer falar com ele, com o Flávio. Sim. Que é fã de carteirinha do Flávio, pode ser? Qual é o nome do seu pai? Taqueu. Não dá. Flávio, mas elegeram você como isso. Não dá. Eu não tenho nada que os caras estão me usando. Taqueu não fala. São 12h57. O Taqueu? É um ouvinte como outro. Aliás, é um ouvinte assíduo, que ele liga sempre. É E isso. ele tem dedo verde. Porque O problema não é o Taqueu. O problema é o sobrenome do Taqueu. 12h58. Este é o nosso esporte. Vocês têm que me entender, né? Porque senão é chumbo no grosso aqui. Olha, vamos falar então sobre a decisão da Copa São Paulo que ainda estão cobrando aqui. O que ficou para falar, alguns perguntam. A gente tinha certeza. Já se fala por aí que a derrota não quer dizer absolutamente nada. Quer ou não quer? Claro que um dos objetivos, ou talvez o grande objetivo da Copa São Paulo, é revelar valores. Mas revelar valores também
revelam os times que não prosseguem. Muitas vezes aquele que caiu logo na primeira fase já deu para sentir que pode revelar. O Rivaldo foi assim. Então, Santa Cruz não ganhou. Então o problema é o título. 2-0 na frente, jogando em casa, com apoio da torcida. Perde de virada e na cobrança de penalidades, não quer dizer nada ou quer? Fernando Sampaio, começa com você. Olha, são duas coisas diferentes. É evidente que o torcedor do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, enfim, todos os times ficaram frustrados no dia que saiu. O cara fica pé da vida. Isso é natural, você fica doido. E o palmeirense tá mega feliz hoje porque deu Flamengo, torceu pro Flamengo. Essa é uma coisa. Agora, se você for analisar... Essa é a rivalidade boa. Essa é a rivalidade boa. Não, e eu tenho, o Flamengo e tal. Agora, vamos olhar o amanhã. Amanhã, de repente, nenhum jogador desse do Flamengo vai vingar e outros do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians vai vingar. Então, o que foi melhor? Ganhar um título que amanhã pode ser esquecido ou revelar 3, 4 jogadores que amanhã podem reforçar o time, trazer caixa, trazer dinheiro? Então, o que vale mesmo, o trabalho de base, é você transformar esses jogadores em jogadores profissionais que possam render não só no time titular, como também render um dinheiro. Agora, título vale tudo, né, gente? Título vale qualquer coisa. Agora, também não é porque não ganhou, você vai mandar todo mundo embora, tá tudo errado no São Paulo, tudo errado no Corinthians, até porque esses times não jogam só a Copa São Paulo. O São Paulo, esse time que estava aí, jogou outros campeonatos, Corinthians, Flamengo jogam outros campeonatos. Joga a Copa do Brasil, então brasileiro. Você não vai analisar só por um campeonato onde estadual. A mídia cobre, porque a gente também tem um defeito. A gente fala de base sem conhecer nada, porque a gente só conhece Copa São Paulo. Mas aí você e o resto olha, do ano não sabe o que acontece. Você olha então não vamos analisar só um resultado, né, isolado. Você olha e também vê algumas coisas que deveriam ter sido corrigidas, já que um time participa de tantas competições, tem um grande campo de observação. Não foi um jogo que tirou o time, nunca ninguém viu. Então, tá certo. Então, ele participa de várias competições. Por exemplo, o goleiro fazendo gesto de revólver. Acho um absurdo. O técnico deveria ter impedido isso. Ter corrido. Tem muito tempo, você não vai fazer bobagem. Tá certo? Bobagem. Outra coisa, cavadinha, burrice. O retrospecto não joga a nosso favor. E outra coisa, a favor dos jogadores. Na minha opinião, respeitando, sei que é regra. Então, o cara poderia ter deixado passar. Cartão amarelo. Porque o cara comemora um gol. Um menino fazendo gol para o Corinthians, numa casa cheia, num jogo final, normal da reação de um garoto. Né? Então são algumas coisinhas que você tem que observar. Eu acho isso. Isso é uma coisa em relação ao título do Flamengo. Parabéns ao Flamengo que passou por cima da Paulistada também, né? Porque esse ano aqui, 2 clubes foram favorecidos, o São Paulo e o Corinthians. Abriu história na Copinha. O Corinthians jogar em Itaquera semifinal foi ridículo, é uma coisa ridícula, isso nunca aconteceu. São Paulo e Palmeiras nunca jogaram no Palestra Itália, tal. E segundo, o São Paulo destruiu um estádio e não aconteceu nada. Pelo contrário, foi jogar em Barueri e a torcida que destruiu ainda pagou menos. Quer dizer, o time deveria ser punido e sair do campeonato? E ontem teve sinalizador. Não sei. Paralisou 5 minutos. E a outra coisa que o São Paulo foi beneficiado aí, não culpa dele, ele jogou, a primeira vez que a gente viu alguém jogar em Itaquera, como jogar no... E a primeira vez que a gente viu um mata-mata que não mata. Né? O São Paulo jogou uma fase do mata-mata que ele podia perder. Então ele teve essa facilidade, não foi culpa dele, mas ele botou o time em reserva. Numa competição de tiro curto, você descansa um jogo inteiro, faz uma diferença. O São Paulo não soube aproveitar. Mas ele jogou com o Rondonópolis com o time vazio, porque a federação conseguiu criar um mata-mata que você não morre. Muitas vezes, nunca vi isso. Muitas vezes é importante a gente, porque atirar só pedra, então eu tenho que falar o que eu acho, né? Muitas vezes é obrigado quem faz uma competição grande a trazer para formar um número par. Mas você pode adotar um critério bom, que é você das mesmas. Já que você vai permitir a repescagem, você traz o cara com os mesmos direitos. Se ele eliminasse o São Paulo, estava eliminado o São Paulo. Não, mata-mata tem que ser mata-mata. Então, mas como é que você vai pensar de 100 e tantos clubes, não sei o quê? Olha, normalmente o derrotado que fez mais gols. É apenas um critério. De todos os derrotados, um perdeu aí de 8 a 7. Esse cara fez mais gols. Então vamos trazer esse cara com o mesmo direito. Se ele der uma cacetada no São Paulo, fora o São Paulo. Agora, você traz um cara só para fazer o jogo, sabendo que o outro, mesmo perdendo, é classificado, realmente... Não, fazer uma chave. Faltou um jeitinho lá. Vampeta, o que você tem para falar ainda sobre essa competição que, para muita gente, não teve nenhuma importância perder, ou teve? O presidente do Santos esteve aqui com a gente, ele acha que o importante não é nem revelar, né? Não, preparar... É só, né? Ele quer revelar. Ele falou que prepara para o time principal, não é nem revelar. Mas é importante você ganhar as competições na base, que você cria um pedigree de querer ser campeão e tudo. Em relação aos atletas, eu estava falando com o Flávio aqui, primeiro os Guardiola da base.
Não é os jogadores só que são culpados, não. Começa nos treinadores. O que tem de Guardiola. O que tem de Guardiola na base é um absurdo. Aí você fala assim, a atitude do atleta é porque... Eu acho isso. Não, quem tem que consertar é o treinador. Então, os defeitos já vêm dos treinadores da base. Isso eu falo em tudo. Você tá dizendo Guardiola por quê? Porque o Guardiola é um profissional competente. Não, porque todos se acham Guardiola, que sabe tudo. É isso que eu tô falando. Quando eu falo Guardiola da base, é que os caras acham que é igual o Guardiola mesmo, que ganha tudo, que sabe tudo. Eu usei a seguinte expressão hoje. O cara pensa que é o Tele Santana. Agora não, porque a moda agora é o Guardiola, né? Então... O Vampeta atualizou. É importante em relação a... Por exemplo, eu perdi uma semifinal de Copa São Paulo, pro São Paulo jogando no Parque Antártica. São Paulo jogando no Parque Antártica. Semifinal de Copinha. De Copa São Paulo, e o terceiro lugar de com a Portuguesa no Centro Olímpico do Ibirapuera. E daquele time do Vitória, saiu nada menos que Dida, Paulo Isidoro, Alex Alves, Dedimar, Bebeto Campos, todo mundo subiu pro profissional. E do próprio São Paulo também, Rogério Ceni, Pavão, Toninho Pereira. Bom, valeu pros dois. Valeu pros dois, o André lateral. E hoje dificilmente a gente vê se é campeão da Copa São Paulo. O Corinthians era o atual campeão da Copa São Paulo, hoje é o Flamengo. E daquele time do ano passado que o Corinthians foi campeão, eu acho que subiu só o Arana, né? Como é o Guilherme. Isso, o Arana. O Marcial também jogou. O Vampeta, mas não joga. Que jogou. Perguntando pra você que mas não joga, faz parte do... A formação do jogador não é só a Copa São Paulo. E o do Palmeiras só o Gabriel de Jesus que subiu. Esses caras bons do Corinthians, eles têm treinado com os profissionais, nem tava jogando esse ano, por exemplo, na base, os principais, por exemplo. A Copa São Paulo, e uma final dessa, com casa cheia, como foi também um jogo da semifinal lá no Corinthians, não serve também de experiência pro jogador, na ajuda dessa preparação, pra sentir o peso da camisa, a pressão da torcida. Tudo. Até o pênalti que o menino perdeu aí não vai servir, porque muita gente já falava que ele é meio deslumbrado. Meio estrela. Já não serve pra baixar um pouco a bola e falar assim, ó, deixa o Tite trabalhar legal, que ele vai puxar o... Se o Corinthians fosse campeão, o discurso hoje é Tite tinha obrigação de subir 4, 5, de botar para jogar. Hoje não, porque o Corinthians perdeu, deixa o Tite decidir isso. Que ele sabe se o cara tá pronto. Mas uma final dessa também não ensina demais. O Tite estava lá observando tudo também, eles treinando no dia a dia, convívio com o Danilo, com o Ralf, com o Gil, com o Cássio. Tem que ver a conduta dos caras como são, por exemplo. Esses últimos aí conviviam. Eu tava olhando aqui, a gente viu a entrevista do menino, o Lula perguntou, e aí, você é fatiado também? Ele falou, não, eu sou todo Flamengo, tudo história. Saiu aqui no Globo.com, todo mundo fatiado. Só que o problema não é ser fatiado, de quem são os atletas. São de próprio dirigente a fatia dos próprios caras do clube. Uma alegação do presidente do Flamengo. Os próprios diretores do clube que tem. O Flamengo é o campeão também. Os dois zagueiros não são do Flamengo, estão emprestados. Os dois zagueiros estão emprestados. Os atacantes estão emprestados. O Flamengo também tem um problema não é ser fatiado. Vamos lá. A fatia do bolo, da onde é que tá? É dos caras do próprio clube. Ô, Vamp, mas segundo o presidente do Flamengo, acontece o seguinte: o Flamengo vai disputar uma competição amadora, aí chega lá, vê um moleque que joga muito. Aí ele encosta no moleque, o moleque já é de um time, ou de alguém. Aí pra levar o moleque pro Flamengo, ele tem que deixar uma parte pro dono anterior. Ou seja, ele fica com, por exemplo, esse Paquetá, 70% do Flamengo, 30% era de quem era o dono antes. Mas todos fazem isso. Entendeu? Porque o clube, ao invés de buscar menininho, já busca meio formado. O Lula ontem pegou o Maicon e perguntou, você tá vencendo o seu contrato em setembro, né? Calma, esse Maicon é do Corinthians, Fernando. O Maicon do Corinthians. O Corinthians já é diferente. Aí ele falou, não, já tá encaminhando a minha negociação. Por exemplo, o menino despontou agora na Copa São Paulo, não tem Chelsea, não tem Real Madrid, não tem nada atrás do menino. Sabe como é que vai ser renovado? Toma 30% pra você e a gente renova o contrato. Mas esses 30% fica, sabe pra quem? Diretores. Mas a pergunta não é, estamos falando do Corinthians e tal, mas isso vale pra todos, né? Todos. Estamos citando exemplo porque jogou Corinthians e Flamengo. Então vamos falar do Audax, que você conhece bem. Se você não fizer isso, você fica sem jogadores ou você fica com jogadores? Lá, como é um clube de dono que tem uma família, não tem conselheiro, não tem diretores. Ninguém tá palpando. Nada, a gente falou assim: se você não topar, fica em casa, vai dar 100% para quem você quiser, para sua mãe, pro seu pai, vai embora, a gente arruma outro aqui. Lá é assim. Lá é assim. Lá é tudo 100%. Agora, Vanderlei, só uma coisinha sobre isso. Primeiro, só fechando esse assunto, né? Eu acho que tem que repensar a base. Tem que repensar a base. Mas... Aliás, o senhor avisou que não aceitou a proposta da China, já voltou.
Eu acho que não adianta mais ter base. Pra que ter base? Pra que gastar tanto dinheiro se você tem que deixar tudo na mão do empresário? Como é que pode? A informação que a gente tem, o Corinthians pode até desmentir e dar uma informação oficial, então eu acredito. Mas a informação que nós temos, o Matheus Pereira é um jogador que baila no campo, bate bem na bola, tem 17 anos apenas, já treina com os titulares. Já foi seleção brasileira. Exatamente. 5% apenas do Corinthians. 5% quer dizer, é um absurdo. tem alguma coisa errada aí. O Gabriel dos Santos, 35% só do Santos. Agora tá briga aí com a Doyen. Aliás, o Santos vende bem. O Santos vendeu o Neymar por 8,5 milhões e contratou o Leandro Damião por 13 milhões de euros. Quer dizer, uma beleza. Contrata bem. Pagou mais pelo Leandro e do que um jogador que foi formado lá. Então não adianta. O São Paulo tem um CT que você conhece bem. 10 estrelas. Tem grandes times da Europa que não tem um CT como o de Cotia. Não revela muita gente com qualidade. Então, pra que ter tudo isso? Gastar esse dinheiro? É melhor guardar esse dinheiro e chega assim. Seu empresário, tem um zagueiro, porque é assim que negocia. O São Paulo contratou aí o Maidana. Ele não pode formar um zagueiro por 2 milhões. Ah, mas agora é assim. Outra. A partir de 16 anos, todo jogador, segundo a lei, tem que ter um contrato de pelo menos 3 anos. Os caras já são profissionais. Então você olha... O Della Moura foi contratado... Você conta essa história, mas tem várias outras. Ontem mesmo no Flamengo tinha jogador que era emprestado, não sei do quê, e é normal. Sabe o que rola? E não tô falando que é ilegal, não. É assim a lei. Aí você começa a entender... Aí você começa a entender por que o Muricy não sobe o jogador. Por que o Muricy não sobe o jogador? Não gosta muito de subir. Não, peraí, mas aí o Muricy não sobe. O técnico quer o jogador pronto. Mas pera um pouquinho. Mas por que é que ele vai preparar jogador? Por que ele vai preparar jogador para empresário? Ele já pega jogador pronto mesmo. Uma coisa é ele preparar. Tem técnico que prepara para empresário, sim. Então, mas aí não é o cara sério. Por isso que eu tô falando. Quando o Tite não... Qual é a vantagem? Para que o Tite vai preparar o Matheus Pereira? Pro empresário? Felipe, eu quero ver mais antes, 10 segundos. Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Bom retorno das férias. Muito obrigado. Aqui é Renato do Ipiranga. Pois não, Renato, qual é a sua mensagem? A minha pergunta pro pessoal aí é se quem sustenta o Rodrigo Viga é a Patrícia Pilar. Não entendi. Por quê? Quem sustenta a Viga é o Pilar. É legal. Viga, Pilar. Você demorou, né? Pilar. Pra explicar a piada. Obrigado, Marcelo. Eu tô sem reflexo, hein? Vanderlei, Felipe Motta, só deixa eu dar um complemento sobre o Marcial, eu quero ver o Felipe. Em cima disso. Felipe estava com a raia até agora. É a seguinte, o Marcial está sendo emprestado para o Cruzeiro por quê? Diz, tem 20 e poucos anos, já até atuou, fez gol contra o Fluminense. Disseram que não aguenta mais o garoto tá uma perna. Então, o Tite, vai lá pro Cruzeiro emprestado. Fez um jogo bom só, vai né, enfrentar o Fluminense. Lá, e depois você volta. Quer dizer, vai ter que ser batizado lá. Porque os caras se acham... E parece que o Cruzeiro é uma punição pro Cruzeiro, né? Felipe, quero ouvir o Felipe Motta. Diga, Felipe. Olha, a situação é muito complexa, né? Porque é o famoso efeito dominó. O técnico não é sustentado pelo dirigente. Eu vou me focar nessa questão porque eu acho que o futebol brasileiro revela bem, mas não aproveita bem. O presidente e a torcida cobram o técnico, se ele não tiver resultados, ele cai. Aí ele... Por esse motivo, muitas vezes não aposta em jovens jogadores e usa caras mais rodados porque ele não tem, digamos, margem para aproveitar esse tipo de jogador. Eu acho que tem muita contratação de jogador médio, que você poderia aproveitar sim um jovem. Se não para ser titular, para ser aquele cara reserva que vai jogar de vez em quando. Só que esses caras não são aproveitados. Por que falamos tanto do Santos? Porque o Santos precisa. Aí precisa estar sem grana, tem que botar. Não tem tu, vai tu mesmo. E aí, a cada 5, 3, 2... Claro, Neymar, estamos falando de um gênio. Estamos falando de gênio. Mas mesmo assim, tem uns caras bons. Um cara bom aqui que não seja gênio, mas seja bom jogador. Então, na minha opinião, eu acho sim que o futebol brasileiro revela bons jogadores. Cotia deve ter jogadores como o Maidana. Melhores até. Só que daí entra o Trambique. Gente querendo faturar. Entra o técnico que não quer colocar um jogador moleque e prefere colocar... Lugano, porque daí Lugano é um caso à parte, vendo a torcida não é um bom exemplo. Mas cara singular, Edson Silva, Paulo Miranda, caras que jogavam 1, 2 anos atrás. Por que não dá a chance para um jogador novo? Na minha opinião. Aí você dá pro Lucão.
Aí o Lucão é a origem dos problemas. Então acho que existe um emaranhado de situações que desemboca nisso. Mas o Brasil forma bons jogadores, mas ele não dá espaço para que muitos deles prosperem no futebol brasileiro. Mas aí entra aquele pequeno problema, aquela palavrinha, paciência. Quer dizer, o cara planejamento. O cara tem mais... Eu vou ouvir o Flávio. Eu acho o seguinte... Eu vou ouvir todo mundo. Todo mundo aqui. Eu tenho que chamar só o comercial rápido. Já voltamos no nosso Esporte em Discussão. Muito bom, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O Flávio vai falar também. Eu quero só lembrar que o São Paulo, me diz o Márcio Espímpola, acabou há instantes. Um amistoso que fez, o jogo treino contra o Boa Esporte, 1-0 no Pacaembu, com o gol de Bruno. E o time jogou com Denis, Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Mena. Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos e Centurion. E à frente, Allan Kardec. Lembrando que esse foi o último treino antes do São Paulo estrear no Campeonato Paulista contra o Red Bull no próximo final de semana, no sábado, às 19h30. Flávio Prado. Bom, é o seguinte, eu sempre defendi a presença de gente da base. Estou mudando completamente essa ideia. Não tem que pôr ninguém da base mesmo. Por que é que o técnico sério vai trabalhar para empresário? É muito mais fácil. Agora que eu estou entendendo o Muricy, estou entendendo o Tite. Qual é o motivo? Me deu uma razão pro Tite, por exemplo, trabalhar o Matheus Pereira, que é o dono dele, é o Fernando Garcia. O Tite não é empregado do Fernando Garcia. Ele vai pegar um jogador fresco, cheio de nhenhenhê, que quer bater pênalti com cavadinha, pro Fernando Garcia. É mais fácil ele trabalhar. Mas por que ele vai trabalhar pro Fernando Garcia? Pro garoto. Mas ele não tem que trabalhar pro garoto, ele tem que trabalhar pro Corinthians. Ah, sim. Ele traz um jogador. Ele traz um jogador. Mas ele traz um jogador. Ele já traz um jogador mais rodado, que ele tem o imediatismo do Corinthians. A torcida vai cobrar agora. Traz um jogador mais rodado, resolve o problema do Corinthians que tem Libertadores agora. E o garoto que se vire, o Fernando Garcia que contrata um treinador para dar maturidade para ele. Com 95% como o Muricy fazia. Tá certo mesmo. Porque se fossem meninos humildes, tudo bem. Mas o próprio Vampeta já falou que os treinadores da base são frescos, os moleques são frescos. Pro humilde, você tem que dar alguma chance. Como os caras são todos metidos, eles que se danem, eles que se virem. Tem que trazer gente rodada assim. Agora que eu entendo porque que o Muricy não queria saber desses moleques metidos, por que os técnicos da base não têm espaço. É isso mesmo, tá certo. Você tem que trazer gente de fora mesmo, sim, porque você tá fazendo serviço, você tá prestando serviço para empresário, pros caras de fora. Eles não são do clube. Os técnicos sérios são contratados do clube. Eles têm que resolver o problema do clube e também olhar o lado deles, porque se eles começarem a dar espaço para esses moleques, e normalmente os moleques pipocam, porque eles são mascarados, mas não tem bola para jogar no time, eles não têm aquilo roxo, eles vão pipocar, eles vão afinar na hora de jogar. Como os moleques ontem, na hora de cobrar o pênalti, não seguraram a onda, eles vão afinar. Eles vão colocar o emprego do cara em risco, eles não vão segurar a onda, não vão ter um saco para segurar a camisa do time. Você podia repetir o convite que você fez para... O quê? Pra participar do programa e... Ah, não, depois eu conto essa história. Aí os caras, eles vão afinar, porque não vão ter. A torcida não vai ter paciência. A torcida que fica enchendo o saco pra colocar não vão ter paciência. O cara vai colocar o emprego dele em risco e ele tá prestando serviço pro empresário. Traz jogador mais rodado, sim. E esses moleques que vão jogar onde eles quiserem. O empresário deles que arruma time pra eles. Vai se ferrar, não tem que botar moleque nenhum, não. Tá certinho, treinador sério, não tem que botar esses caras pra jogar. Só queria lembrar o seguinte. O jogo, a decisão do título, que ainda tá... Colocou duas camisas importantes badaladas, as duas grandes torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians frente a frente. A decisão do título, né, poderia, todo mundo sabia, terminar em penalidades. Pronto, tá? Todo mundo sabia, empatou, penalidade, todo mundo sabia. Então, por isso que eu dei uma cobrada no professor Osmar Loss, tá certo? O cara deve ter falado, imagino que tenha falado o seguinte pro professor. O professor deve ter falado, nós podemos ir para a decisão via penalidade. Atenção, garotada. A frescura de bater cavadinha, nem pensar. Ok? Só para vocês saberem, porque pode acontecer da gente ir para pênalti. Mas quer dizer, sempre bate assim. Mas tem que mudar. Antes, lógico, tá errado. Mas a gente também tá sendo incoerente. A gente fala tanto que não julga por resultado, agora a gente tá julgando só pelo resultado. Eu não tô julgando, eu tô dizendo a cobrança da penalidade. Faz parte. Agora, perder batendo assim, dá eu acho que amarelou. Pra mim, tanto faz. Eu acho que a Copa São Paulo, é o evento menos importante de base. É o menos importante. Os times que ganham base, os times que chegam na final de base são São Paulo
Paulo e Santos. Isso aí. O Corinthians contratava jogador para ganhar a Copa São Paulo. O Corinthians contrata jogador para ganhar a base. O Corinthians tinha a base. Vamos ouvir o Fernando. Abra, Fernando. Bom, lembrando sempre que tem um campeão, esse campeão não afinou, né? Alguém ganha. Esse cara bateu e fez o gol e ganhou. Até para colocar na discussão, uma matéria aqui no G1 do Alexandre Losetti, falando que o Gustavo Oliveira, Gustavo filho do Sócrates, que está trabalhando em São Paulo, é uma mudança na base. Nesse time que disputou a Copinha, vai ter um teto salarial de 10 mil reais. Até queria que o Vampeta falasse a respeito. Antigamente os caras ganhavam entre 25 a 35 mil reais. Agora vai ganhar 10 e ponto final. Reduzimos os patamares de renovação. Há 2 anos o São Paulo pagava em média 200 mil a 300 mil reais de luvas para os garotos promissores. Ou seja, os caras renovavam, pagavam, não paga mais luva, não quer saber, é 10 mil reais e contrato de 3 anos. Porque antigamente o contrato era feito de 5 anos e aí você mica com o jogador que não virou e fica pagando e emprestando. Ele falou assim, a gente emprestava muito jogador para os outros clubes e ficava pagando salário durante 5 anos. Isso o que vai acontecer na prática, Vampeta? Você vê já o teto para ver se é pouco. 10 mil já é um moleque de 18 anos que não corre o risco de ser xingado ainda, de estar pisando pressionado. Mas já acontece? Os caras já vão jogar outro clube? Lei Pelé, pô. Lei Pelé, por isso que é obrigado. E se esse jogador vai virar que nem o Neymar? Você dá um contrato de 3 anos. É risco pros dois lados. É risco. Você pode perder se o Neymar tem um contrato de 3 anos. Mas aí eles dão para empresário. O clube não vai ganhar dinheiro, é só o empresário que paga de uma vez. Fica com medo, acabou com o Neymar. Exato, não enche o saco, já dá para o empresário de uma vez. Deixa só o Vampeta concluir, Vampeta. Concluir, eu questiono muito, não é os 3 anos de contrato. Os valores são muito altos, eu questiono para quem você dá o jogador. É os caras que trabalham no próprio clube. Exato. É os diretores do clube, conselheiros. Estão roubando o clube. Claro. Aí fala que ama, aí a gente questiona aqui torcida organizada, torcedor que é muito apaixonado, que quebra, mas o pior defeito tá dentro do clube, os caras que convivem no dia a dia, que questiona que se acha dono do clube e pega os atletas mesmo. E tem informação privilegiada. Tem. Porque o cara sabe o que eu te falo? Os treinadores da base são dos diretores também, pô. É tudo de empresário, tudo vai nesse aqui. Eu vou botar pra mesmo. Eu sabia. Diga, Zé Manuel. Eu queria dizer que um clube bem intencionado, minimamente, o presidente do Flamengo disse ontem que a partir de agora vai mudar isso aí. Ou seja, ele tem que ser minimamente bem administrado, com tanto dinheiro que entra nos grandes clubes profissionais, de não admitir jogador que não seja 100% na base. Pelo menos. Mas ele foi campeão, Zé. Ele falou que vai mudar agora. O Muricy já disse que vai usar alguns jogadores da base. Os destaques do time não são do Flamengo. Não, mas alguns ele tem 70%, 60%. Ele explicou. Ele explicou, Vanderlei, que quando vai contratar, contrata jogador que já pertence a um empresário ao clube, tem que dar um percentual pro cara para trazer. E a partir de agora, não, ele vai trazer comprando 100%. Não sei se vai conseguir, mas todo grande clube devia, no mínimo, ser isso. Se não consegue formar um menino lá desde pequenininho com 100% do clube, então quando for contratar alguém, vai, contrata e paga, cara, dá em dinheiro. E não em percentual para empresário, para quem quer que seja. Se não der para comprar, não traz. Eu acho que é o melhor caminho. Tem que acabar. E se o Neymar quiser jogar no São Paulo por empréstimo, olha, a gente tem que lembrar o seguinte, que... você tem que pagar. Esses empresários... Por isso ganhou um título. Esses proprietários de parte dos jogadores, esses agentes todos... Eles só existem porque eles fazem muita coisa que o clube não faz. Então há um vácuo, né? Tipo assim. Por exemplo, quem foi vender o Pato agora? Foi o Corinthians? 10 segundos. É aquele que chega primeiro na casa do jogador, na família. Seu pai anda de ônibus? Não vai andar mais de ônibus a partir de hoje. O carro é do seu pai. A casa é própria? Não é própria, não, porque nunca tivemos grana para comprar. Compramos a casa. Então o cara faz aquilo que o clube, ou a retaguarda do clube deveria fazer. Aí quando o cara começa a mostrar a cabeça, tirar a cabeça para fora dizendo esse cara é bom de bola, o empresário já fez. Todos que eles fazem isso viram Neymar? Não. Eles também micam. Também correm risco. Vamos só... uma questão de honestidade aqui. Eles também micam. Só que no pacotão, eles mais lucram. Como o CT.
Tá certo? Eles mais lucram. Por que eles fazem isso? Porque é uma relação promíscua com o clube e eles já sabem que o clube vai pegar. E inclusive sabem que na base eles vão ter o cara que vai dar letra de quem é bom e aqueles que vão dar lucro eles já vão receber. Na hora que o clube falar, eu te dou. Não mica. Eu te pago, só não você paga jogador ruim, não. Aí é que quem gasta o dinheiro é o clube. É isso o empresário não mica, não. A relação é promíscua. Quando ele já dá o dinheiro, ele já sabe que vai ter o retorno. O que ele quis dizer é o cara que paga a casa, o carro e tal. Mas tira. Não existe. Mas o que ele tá falando numa vida que ele acerta, aí tem que fazer. Se o clube for honesto, o clube fala quanto você gastou. Tá aqui e te dou mais uma diferencinha. Se fosse uma coisa honesta. Deixa eu ver o Luiz. Só vai jogar, só vai usar a minha camisa se você pagar. Eu só quero dar um complemento, viu, Flávio? Eu acho, não sei quem foi o dirigente que falou, que eu achei que tem muita propriedade que o cara falou. Por exemplo, o contrato do clube, há um momento que ele cessa. Por exemplo, o contrato do Alexandre Pato vence agora em dezembro com o Corinthians. Se ele não sair para lugar nenhum, se não for negociado, em janeiro de 2017, ele está livre. Aí, se ele tivesse a participação do empresário, o contrato do empresário não cessa nunca. Ele continua com a participação, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Outra coisa, esse mesmo dirigente falou, olha, infelizmente não lembro o nome do cara, ele falou assim, de qual time falou isso aí? Tá bom, eu vou pegar um jogador, 50% meu, 50% do Flávio Prado, vou usá-lo como exemplo. Só que eu pago 50% do salário e você paga 50%. Claro. O clube arca com tudo. Isso. E só na hora do lucro que o cara aparece. Exatamente. Aí ele parece pra dividir. Opa, tenho 30%, tenho 35%, mas quem bancou tudo foi o clube. Não, e a vitrine que o clube dá? Foi formado lá dentro. Por que o Gilmar Veloz não pagou 400 pau na hora que ele tava jogando no São Paulo? Pagasse. Fala, Fernando. Só uma questão que não está sendo levada em consideração. O Vampeta tem toda a razão. Quando ele vai lá e dá a casa e o carro pro moleque, ele já sabe que já tomou esse dinheiro do clube. Ok. Mas quando você racha salário, o investimento inicial não foi feito pelo clube. Mas que divida também. Não, sim, mas se eu ponho... Fernando, você vai entrar no clube, quanto você gastou? Gastei 20 conto, tá aqui os 20 conto, a partir de agora o jogador é meu. Por que tem que dar jogador? Você pega um empréstimo, paga o empréstimo. O jogador custa 10 milhões de reais. Eu vou lá e compro ele por 10 milhões de reais, certo? Eu tirei esse dinheiro que podia estar aplicado no banco para botar num cara. Você não fez isso. Ok. Aí eu chego lá e falo assim, você quer ele para você? Você não precisa pagar os 10 milhões de comprá-lo. Né? Você não tem risco nenhum, né? Você só paga o salário. Se ele for ruim, você joga ele fora. Se ele for bom, aí a gente vai rachar. Mas ou você quer que eu entre com os 10 milhões? Mas diferente, se ele for bom, você leve ou não. Mas aí, na minha cabeça, você não pode expor o clube desse jeito. Vai fazer um teste. Mas os clubes não têm dinheiro pra comprar. Não, mas se o jogador, se a coisa for séria, alguém sério do clube, é que no clube tem interesse porque o diretor do clube tá na jogada, aquele esquema todo. Como é que você tinha que fazer? O empresário foi lá, quis apostar, investiu, agora você vai fazer um teste no clube e gente do clube vai fazer. Vai ver, gente séria. Que não tem, né? Não, aí vai, ok, agora nós vamos ver. Esse moleque me interessa. Quanto esse moleque custa pra você, empresário? Que seria o velho olheiro? Eu gastei 5 mil nele, 10 mil. Então o clube vai comprar esse jogador e você some da vida dele. Sim, mas aí seria o honesto. E o risco do cara não dar você gastou pouco, aí você não deu percentual. Vai ter que comprar os 22 jogadores da base. Você falou assim, você falou que o clube não tem dinheiro, o clube já tem a camisa, que é o que mais precisa, você tem R$1. O cara não vai jogar. Pega esses moleques do Corinthians e manda pro Novo Horizontino, manda pro Juventus pra ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. O Zé Roberto Guimarães. Como é que o Corinthians montou o time pra ganhar o Campeonato Brasileiro? Ele comprou o Jadson, ele comprou o Renato Augusto, ele comprou esses caras. Renato Augusto, sim. O Jadson foi uma troca. Mas, então, aliás, ou ele pagou metade do Renato Augusto. Tanto quando, os caras foram embora. Mas o Corinthians deixa embora e não ganha 100%. Sim, o passe não pertence a eles. Então tá errado, vamos comprar o passe. Acho que se tivesse comprar o passe, o Corinthians não teria dinheiro para comprar Gil, Jadson e tal. O Gil foi comprado. Não, o Renato Augusto tem também. Gente que não 90% era do Corinthians. O Jadson que foi na troca. O Zé Roberto Guimarães, lá, o treinador da seleção de vôlei, ele foi diretor, se todo mundo lembra que foi diretor do Corinthians. Não foi? Foi. E eu conversava muito com o Zé, ele falava, Pedro, o profissional quer, tranquilo, eu sei quanto você ganha de salário, eu sei quanto eu tenho que dar pro Edilson, eu sei que eu tenho que renovar com o Rincon. O que tá me atrapalhando mais trabalhar aqui no Corinthians é a divisão de base. Eu nunca vi comprar tanto jogador depois que a gente chegou aqui. Às vezes o jogador era do Corinthians mesmo, fazia o teste. Os caras falavam, leva lá, um exemplo, leva lá pra Juventus e vai lá comprar o camisa 10 que é da Juventus do Sub-17. E já era do próprio Corinthians. É rolo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Carlos Eduardo. De onde, Carlos? Do Jardim Marisa, São Paulo, aqui, Zona Oeste. Legal. Você torce pra quem, Carlos? Corinthians.
Pro Corinthians, qual é a sua mensagem? Eu queria fazer uma pergunta pro Vampeta. Pode fazer. Eu estava falando aí do Audax, né, que os jogadores lá são 100% do Audax. Eu queria saber o seguinte, na hipótese dele ser presidente do Corinthians, o que ele faria em termos de categoria de base para que transformasse todos os jogadores 100% do Corinthians? O que ele faria nesse sentido? Legal, obrigado. Responda, Vampeta. Primeiro, a gente fala assim que tem jogadores que não se preparam para algumas funções na vida, né? Mas tem um monte de jogadores que fazem curso e não tem essa oportunidade de trabalhar como treinador, porque não vai chegar qualquer cara lá e chegar assim e falar, ó, vou te dar aqui 100 mil, você vai ter que botar esse atleta para jogar. A primeira coisa que tem que acertar é os treinadores da base, que são tudo de diretores, são tudo de empresário. Mas não salva nenhum. Jogadores. Hã? Não salva nenhum. A maioria dos times grandes. Você vai aí. Tinha que fazer um levantamento de todos os times grandes aí da divisão de base, de quem são jogadores fatiados. Aí você já vai ver, enxergar logo aonde está todo o problema do futebol de base. Porque tem também o negócio de indicação. Isso que o Vampeta está falando, tem muito... É ver logo quem é. Quem é no Flamengo? De quem é esse menino fatiado? Quem indicou? De quem é no São Paulo? De quem é no Corinthians, no Palmeiras? Você vai ver todo dentro do clube. A gente teve denúncia aqui de jogadores da base do São Paulo, por exemplo, que ia lá, fazia um treino, o cara falou, ó, legal, você não passou. Certo? Aí depois liga pra ele e fala assim, arruma um empresário tal, que daí você passa. Do São Paulo, você falou São Paulo, porque... mas a maioria é assim. E aí, seu filho não presta, é uma porcaria. Você vai embora triste pra casa, tal, não sei o quê. Mas o cara vai na sua casa no dia seguinte. Isso acontece. Aí volta pro mesmo time. Volta, aí ele entra no time. Põe empresário. Aí passa na peneira. Quando o ouvinte aí me fez a pergunta, eu falo do Audax, porque o Audax é dono. Tem dois caras que são donos, não tem diretores. Sim. Não tem conselheiros pra estar lá se intrometendo. Isso precisa acabar no futebol. Acabou, pronto. Só isso acabar no futebol. É fácil esse é o modelo vencido. Agora, você fazer isso no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, onde tem eleição pra não sei o que, conselho. Precisa acabar isso no futebol. Precisa de diretor que você indica. Tirar o futebol profissional dos clubes, isso mas é uma coisa à parte. Fazer uma empresa como é o Audax. Sabe o que parece? Como é o Red Bull. Parece que a gente tá falando do tropa de elite, né? A questão do governo do país com o governo dos clubes. É o sistema. Você tem o presidente, o Senado, o Congresso, empresários e tal, milícias. Por que acabou com o futebol do interior? Esse sistema que tem nos clubes grandes. Sabe por que não acabou nos clubes grandes? Porque eles são enormes. Sim. Por que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo ainda sobrevivem com esse sistema falido de presidente, conselho e tal? Porque eles são enormes, porque eles são explorados, roubados, destruídos. Os times do interior faliram por causa disso. Por que a Ponte Preta sobrevive? Né? Porque ela tem um dono, que é o Carnieri, embora não seja oficialmente, mas ele é o dono, ele é o cara que banca. Ninguém enche o saco, não tem negócio de conselho. Ele banca o time. Acabou, ele é o dono do time, ainda bem. Porque senão vai pro espaço. Porque esse negócio de conselheiro, rouba aqui, rouba lá, pegar aqui. Mesmo assim, a Ponte foi muito roubada. Muito roubada. Mas tem um cara que segura a onda, como segura a onda. Esse sistema é falido, tem que acabar, mandar esses caras pro inferno. Esses conselheiros que roubam o time, então só serve pra isso. Tem que fazer profissionalizar, virar empresa. Eu vou pra um comercial rápido. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Já falamos do São Paulo, já falamos do Corinthians. Eu queria falar sobre o Palmeiras. Olha, eu começo até com o Felipe rapidinho, Felipe, para girar esse assunto do Palmeiras. O Palmeiras tem dois assuntos que os ouvintes querem perguntar para vocês. Primeiro, Fernando Praz, ele aceita ser o primeiro cobrador de pênaltis do Palmeiras. É exemplo do que fazia o Rogério Ceni, essa coisa toda, né? E essa é uma do Palmeiras. E a outra... Bate cavadinha ou não? Isso eu acho que não. Ele bate forte, ele solta a perna. E a outra do Palmeiras é com relação ao fato de o Palmeiras tá dizendo que já começou a saber como é que é Libertadores, tal a quantidade de pontapés e pancadas que recebeu nesse torneio do Uruguai. Ah, não falou assim. O Palmeiras falou que já está. Ele foi participar de uma competição no Uruguai. Eu sei que você. Final com o Nacional do Uruguai. Ele que é um time moça. Ele fez 2 jogos e ele achou que apanhou. Ponto. Você pode discordar e você vai ter oportunidade de falar. O Beto já está no Uruguai pleiteando sobre isso. Sobre isso. Eu quero ouvi-lo, Felipe Mota. Vanderlei, sobre o pênalti. Fernando Praz, sério, já começou a bater pênaltis agora, ele já vinha treinando, né? A gente já tinha visto o Fred mesmo falando aqui que ele vinha se preparando para isso. E ele mesmo fala que goleiro, como fica pegando cacuete de atacante,
né, de como cada um bate, o goleiro busca ter um repertório que não seja aquela bola de segurança, porque ele sabe que o goleiro do outro lado vai estudar e vai saber, esse cara bate na direita, esse cara dá um bicão no meio. Então que ele também estaria buscando esse repertório para eventualmente bater pênaltis também no tempo normal e achar o máximo. Eu acho legal. Eu acho que o futebol é sempre diferente, alguns detalhes são diferentes, não muda nada se for outro jogador, mas que é um tempero, como você gosta de dizer, claro, o goleiro cruzar o campo, a torcida criar esse caso ele comece a bater pênalti bem, né? 2 pênaltis que ele perca, já dançou. Já tem um prestígio nesse negócio aí, né? Exato. Recente. Fez na Copa do Brasil. Fez ídolos, e pegou. Vai virando cada vez mais ídolo. Certo. Agora, em relação a Libertadores, pegando o gancho que você falou sobre as reclamações dos jogos que eles fizeram, com o Palmeiras do ano passado, eu acho que esse time do Palmeiras tem condição sim de fazer um bom ano. Tem uma coisa que me preocupa. O time do Palmeiras, vide como exemplo melhor, o Dudu perdeu a cabeça em vários momentos, em jogos que, com todo respeito, uma final de Paulista que não tinha porquê, o final da Copa do Brasil foi super tensa. Se eles entrarem com essa fragilidade emocional, não o time inteiro, mas, repito, o Dudu e na onda do Dudu, da base aí. O bicho vai pegar. O Palmeiras, se não tiver isso bem claro, bem definido, pode ter alguns problemas. Não vi nada de anormal nos jogos que a gente transmitiu aqui. Legal. Flávio, pra você, antes vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Cortou antes do cara falar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Cláudio que está falando, Vanderlei. Quem? Cláudio, aqui do Rio de Janeiro. Ô, Cláudio. Cláudio do Rio de Janeiro. Você nos acompanha pela internet? Sim, te acompanho pelo aplicativo. Legal. Eu sou São Paulino, né? Deixa um abraço aí pro Vampeta, aí, saudações. Mas eu queria te parabenizar, Vanderlei Nogueira, pelos seus comentários, cara. Você foi muito feliz ao dizer do despreparo que essa criançada tem lá no início, lá na tua formação, de como bate o pênalti, porque até nas peladas aqui da rua, aqui de casa aqui, cara, a gente joga sério, valendo, entendeu? Coca-Cola, valendo jogo de camisa, e lá eles estão lá e não são preparados. Será que eles não são instruídos para isso? Eu queria saber do Vampeta se eles, como jogadores, têm influência, poder dar palestra também para essa garotada aí, entendeu? Antes de você desligar, o que você está fazendo no Rio de Janeiro? Morando, passeando? Estou morando há 2 anos no Rio de Janeiro, né? 2 anos? Isso, sou amigo do Paulo Sérgio lá da Soccer Grass, amigo do Vampeta lá. Deixa um abraço pro Vampeta aí. Legal. Dado o recado, obrigado. Diga, Vampeta. Palestra eu não dou pra moleque nenhum, não. O negócio é só falar com pai de família, homem pra homem, time profissional. Você dá um conselho pro moleque de 15 a 17 anos, ele acha que você falou demais, chega em casa, fala pro pai. O pai chega no dia seguinte no clube... Bullying. Bullying. Eu tinha a professora de matemática que mandava eu fazer. Vem aqui fazer essa operação de matemática. Eu levantava. Se eu errasse, os caras burro na sala. Chamava de burro. Eu voltava pra casa, minha mãe puxando a orelha. Castigo de cara pra parede. Sua mãe dava razão pra quem chamou de burro. Lógico, pro professor e tudo. Hoje, se você dá um conselho pro moleque, o moleque é bullying, ó, vai lá no clube. Faz igual o Fernando. Eu só falo com jogador profissional. Fazia ir lá bater na professora. Jogador de base eu não dou conselho nenhum. Cada um se vira, os pais sabem, mãe sabe. Ele não chegava perto da Nem com o treinador eu falo. Eu tô falando do meu clube que eu trabalho também. Entendi. Até porque, Vampeta, até porque você batia bem pênalti, né, Vampeta? Jamais perdeu. Pergunta pro Marco. Posso falar uma coisa sobre o Praz? Diga, José Manuel. Eu acho que o Palmeiras devia tomar 2 providências, não só essa. Primeiro, efetivar o Praz para batedor de pênalti e tirar o Dudu. Proibir. Dudu não bate pênalti. O que ele perde de pênalti é uma grandeza. Agora, sobre o Palmeiras, eu acho que a gente tem que levar em conta que é pré-temporada. E a gente não está muito acostumado com isso, você não deve fazer cobrança. Há muita cobrança em cima do que o Palmeiras apresentou nesses jogos, tem que lembrar que é pré-temporada. Eu sei que algumas preocupações são legítimas. Por exemplo, o Palmeiras não mostrou, apesar de ter feito um período de treinamento na Itu, evolução nenhuma, né? Não evoluiu em nada, tá igualzinho o ano passado. E o torcedor tá meio preocupado com isso. De qualquer forma, é preciso paciência. Espera terminar a pré-temporada, essa semana já acaba, né? E entrar o campeonato para valer, né? Para ver se ele mostra alguma coisa a mais em relação ao ano passado. Porque esse ano é para dar um passo a mais, tem que melhorar. Já acabou. Agora tá todo mundo... Flávio, eu quero ouvi-lo. Flávio, sobre o Palmeiras. Bom, o Palmeiras vai dar um passo ali. Ele tem sido assim, ele tá andando, tá caminhando legal. Eu gosto da maneira como o Palmeiras está sendo composto. Eu acho que o Praz bate bem na bola, não tem problema nenhum. Só não pode bater pênalti o cara que não estiver jogando. Ele pode jogar perfeitamente, é líder do time, bate bem na bola. Tá tudo certinho. Ô, Vanderlei, o Denis tem treinado no São Paulo no dia a dia, você vê ele bater na bola, é outro que em breve a gente vai ver batendo pênalti pelo São Paulo em jogo, assim, não quando tiver decisão assim, houver necessidade, não. Em jogo, com a bola rolando, assim, quando tiver pênalti no tempo normal. Quem? O Denis, ele tem batido com muita... Já liberaram? Com muita qualidade. Não, uma senhora tem gravado e ela me mostra o vídeo.
tem batido com muita qualidade, viu, Tem Vanderlei? cerquinha esse ano também? Não era treino fechado? Como é que ele tá O vendo? técnico, Vanderlei, independentemente da posição, se é goleiro ou se não é, Alguém da bate comissão melhor com o técnica atacante, conta. bate melhor com a camisa 10, tem que colocar o goleiro pra bater sim. Também acho. Não, por que não? Tem que Vou bater. ouvir você, Fernando. Só queria pegar na esteira do Márcio. O Márcio me deixou esse recado e eu não tinha dado até agora. O São Paulo já definiu o estádio Paulo Machado de Carvalho como o seu estádio nos 6 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Dia 6 de fevereiro, já no Carnaval, 6 de fevereiro contra o Água Santa. Depois vai jogar contra o César Valerro, do Peru, no dia 10 de fevereiro pela Libertadores. Ainda vai receber o Rio Claro no dia 21 de fevereiro. O Novo Horizontino no dia 24 de fevereiro. O Mogi Mirim no dia 1º de março. E o São Bernardo no dia 5 de março, no mesmo Pacaembu. E se for a fase de grupos da Libertadores, enfrenta o Strongest da Bolívia em 17 de fevereiro, também no Pacaembu. E o Palmeiras confirmou o jogo com o São Bento também pro Pacaembu. Ó, muito legal. Ontem o jogo no Pacaembu foi muito legal. Muito legal, jogar jogar no estádio Paulo Machado de Carvalho. Diga, Fernando Sampaio. O Praça tem que bater pênalti sim, ele deu um canudo no meio do gol e já tinha batido de outra forma, acho que ele tem que bater, ele tem confiança e em relação ao Palmeiras, a minha expectativa é melhor do que a do ano passado, esperava o Palmeiras no ano passado entre os 10 do Brasileiro, chegou acho que em 8º, 9º, enfim, tava... Assim é fácil. Assim é fácil apostar, né? Espera entre os 10 e acertei. Entre os 10. Mas o Palmeiras no ano anterior acho que foi abaixo dos 10, né? Alguém se lembra? São 20 times, você acerta. Você chuta a metade. Então melhorou, né? Melhorou. Da 10 foi 9º também. Agora a minha expectativa é que ele possa brigar até entre os 4. Não estou dizendo que ele vai ficar. Mas acho que o Palmeiras pode frequentar o G4. Em relação ao mata-mata, aí qualquer coisa pode acontecer. Libertadores, a gente nunca acerta. Esse negócio de Libertadores, começa o ano, fala assim, esse time é o favorito, que é o melhor, e às vezes não ganha o melhor. Ganha o São Lourenço, que ninguém apostava, aí ganha o Once Caldas. Sempre tem uma surpresa. Agora, a reclamação de que o pau comeu, tal, não sei o que, isso aí é já plantando para Libertadores. É típico do Palmeiras, sempre começa já... fazer coitado, estão apanhando e tal. O Dudu, Felipe Mota tem razão. Ele tá ficando meio Neymar da turma. No Uruguai já conhece, no Paraguai já conhece. Ele começa a entrar numa com os caras, ele começa a provocar os caras batem nele. Nele, sim. Nele, quando ele pega a bola, os caras vêm dividir com mais vontade. Mas, no geral, achei o time do Uruguai... bem longe da tradição uruguaia. Olha, por falar em Uruguai e tal, Mercosul, essa coisa toda, agora é oficial, né? Paraguai, não. Já temos um novo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Presidiário, é o paraguaio Alejandro Domingues. Era Ele foi eleito. Atenção, lá, né? O cara tem força. O cara foi eleito por unanimidade nesta terça-feira, presidente, ele chapa única, com todos os votos, e o Brasil foi representado pelo nosso presidente, o presidente em exercício, o Coronel Nunes, o Antônio Carlos... do futuro... Não, do presidente? O novo presidente, Alejandro Domingues. É paraguaio. Agora é engraçado que o presidente é paraguaio, quem vai comandar a parte financeira é argentino. Esse, que era o concorrente dele, abriu mão para ser um dos vice-presidentes, é o Uruguai. Basicamente, a Conmebol fica na mão de Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas sempre foi assim. Brasil... E a sede é do Paraguai. O Ricardo Teixeira que mandava. O Eugênio Figueiredo falou. Que ele apitava. E agora acho que o Brasil está meio escanteado aí. Eu estou dizendo oficialmente a Del Nero, mas essas coisas. Aí o Brasil perdeu, inclusive, prestígio na América do Sul. Até na América do Sul, o Brasil não manda mais nada. O Brasil não está apitando nada na Conmebol mais. Então, só estou lembrando que temos um novo presidente. Sobre o Palmeiras, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Com esses caras também. Eu concordo com o Nilson César. Diga, Luiz. Que disse que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano. Vai ganhar tudo. O Nilson falou que o Palmeiras vai ganhar tudo. Olha, palavras da boca dos olhos. Não, ele falou, vai ganhar o Paulista, a Copa do Brasil, Libertadores, até o Mundial. Bom, ele falou. Aqui estão perguntando, os santistas perguntam, a novela Robinho continua? Vou responder. A novela Robinho continua. A novela Robinho continua. Mas parece que vocês falaram muito aí. O Santos arrumou uma empresa agora para... É negócio de empresa aí. Falamos muito aí sobre o futebol, a base. É porque nós da imprensa também, de vez em quando, nos encantamos com algumas pessoas, com algumas coisas, criamos alguns monstros, e sim, em vários segmentos da imprensa, né? Quando vem aquele conselho gestor do Santos, agora sim, olha como é que ficou o Santos. Eram todos ilibados, aquela coisa toda. Conselho gestor do Santos, olha, dançou. De ontem.
Bom, e ninguém fala nada. A ideia é boa. A ideia é boa, mas sempre é assim. Você passou. A ideia é boa. Agora, Tudo passa por uma palavra só, ou duas. Competência e honestidade. bom, a segunda é mais complicada. Com relação, eu gosto de conselho com gestor. relação a Eu essa gosto. observação do Luiz Carlos, que tem como ranking de, digamos assim, de problemas, a venda do Neymar. Se há um ranking, o primeiro problema é a venda do Neymar. Não, e ainda pagou mais caro o dedo da minha. Todos esses personagens em que envolvem o Santos, a família do Neymar, enfim, todos os personagens envolvidos serão ouvidos no Brasil. Nós demos a notícia aqui, a Justiça da Espanha virá ao Brasil. No dia 2, o Neymar será ouvido na Espanha. Os personagens que estão na Espanha serão ouvidos na Espanha. E essa é a grande notícia que nós já demos aqui na Jovem Pan, que a Justiça, o juiz, virá ao Brasil para ouvir o ex-presidente Laor, aquele que era presidente no momento da negociação, os ex-presidentes, o Odílio, tá certo? Os familiares do Neymar, todos serão ouvidos pela Justiça Espanhola aqui no Brasil. Portanto, esse assunto ainda vai prosperar. Mas vai jogar em casa, vai então. continuar. Esse pessoal joga em casa. Eu acho que até por um momento é questão até de facilidade. Claro. Os caras 8 personagens para serem ouvidos. É melhor ver o juiz aqui. O juiz que vem aqui e que está tocando esse negócio. Então, porque isso ainda terá desdobramento para valer. Esse conselho gestor, o Santos ganhou tudo. Conseguiu, não ganhou o Mundial porque era impossível. E conseguiu o absurdo de segurar um dos maiores gênios do futebol dos últimos tempos por 3 anos no Brasil. Não, como segurar? Ele tinha contrato. É uma coisa inimaginável. Ele tinha contrato, uma coisa inimaginável. Um jogador do porte do Neymar ficar 3 anos no Brasil é uma coisa inimaginável. Ou seja, funcionou. Aí depois veio o trem e tal, mas não, é impossível você ter o Neymar 3 anos no Brasil. É um negócio inimaginável. Um jogador do esporte ficar 3 anos. Não podia ir para nenhum desses times, porque ele já estava negociado com o Barcelona. Mas ele ficou 3 anos no Brasil. Recebeu a grana antes. 3 anos no Brasil é impossível, gente. Impossível. Não tem como ficar. Atrasou a vida dele. Foi o único erro de gestão do Neymar, ficar 3 anos no Brasil. Peraí, atrasou a vida dele recebendo 10 milhões de euros na frente. Ele jogou vendido. 10 milhões de euros por ano, ele recebe quase que por mês. Foi um erro de gestão. Se o Neymar tivesse ido com 1 ano de carreira, que ele já poderia ter ido para a Europa, ele já seria melhor do mundo hoje. Mas ele ia bater muita cabeça lá. Ele foi muito mais preparado. Ele atrasou, gente, com 23 anos. Ele já seria o melhor do mundo faz tempo. Ele atrasou a carreira dele. Ele atrasou a carreira dele. Quer dizer que ele não poderia. Quer dizer que ele fez um favor pro Santos. Só foi de um lado esse favor. Acho que é isso que o Flávio quer dizer. Esse favor só foi de um lado. Alô, boa tarde. Ele tá elogiando. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Tá ruim a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Marcos de Belo Horizonte. Bom retorno para você. Obrigado, Marcos. Qual é o seu recado aí, Marcos? Você nos acompanha pela internet, né? Isso, pela internet. Olha, rapidinho, Vanderlei. Eu queria saber como é que o conselheiro Fernando Garcia ele consegue ter direitos federativos dos jogadores do Pirulão, do Guilherme Miranda e do Malcom. Uma coisa meio mal explicada, né? Talvez o Vamp possa explicar para nós. Vamos perguntar pro Vampeta, mas dizem, não sei se é essa informação, se não for, corrija. Dizem que quando o negócio estava apertado, o cofre estava apertado, ou do Corinthians, ou dos personagens envolvidos, ele que meteu a mão no bolso e pumba, mais ou menos o que fez a Diz várias vezes. Não tem grana? Eu chego aqui e apareço para solucionar, para salvar aquele momento. É isso ou não, Vampeta? Não, o Fernando, ele é agente de futebol, né? O que o vídeo falou aí é porque ele é conselheiro do Corinthians. Certo. Mas saiu, né? Porque estava contrariando lá o estatuto. Aí eu E já ele não é sei. irmão do Paulo Garcia, que sempre tentou ser Se for presidente. fazer uma averiguação, não só, todo mundo está envolvido. Tá. Todo Olha, mundo outro diz. que recusou salário, nós estamos falando aqui recusa, não recusa, o Lucas Lima revelou oficialmente que recusou um salário de quase 5 milhões na China, que seria mais ou menos o número oferecido pelo Pato, né? Então, 5 milhões. Essa é a história do Mensais? Lucas... Mensais. Essa história do Lucas Lima, para mim, quer ir pra Europa. Amanhã, para mim, não tá, a história toda a gente não conhece. Não é convincente. Não é nem também convincente, mas não conhece a história. A informação que eu tenho é que o Lucas Lima está resistindo a todas as propostas nesse primeiro momento, porque ele tem a certeza
que vai chegar o outra. Neymar levará o Lucas Lima para o Barcelona. Até porque dizem que ele tá dando um belisco na irmã do Neymar. O Vampeta dessa informação. Que é belisco? É verdade. É verdade. Tava na Disney? Tá dando uma beliscada na Rafaela, irmã do Neymar. Como ele teria certeza de ser levado para o Barcelona, ele tem resistido a tudo isso. E se for isso mesmo, bacana, porque ele vai jogar no Barcelona. E tem 2 detalhes. As janelas fecham em tempos diferentes. Então a da Europa fecha antes. Ele pode enrolar o quanto quiser, porque a da China só fecha fim de fevereiro. Certo. Então ele tem não vou dizer uma faca ou queijo na mão, mas as cartas estão na mesa. Né? Se não der... Ô, louco. Diga, Felipe. Os opcionais lá, viu? Colocou os opcionais. Diga, Felipe. Então, ele tem essa situação de poder falar não para a China agora, esperando algo melhor na Europa, e caso não dê, ir para a China. Porque é o seguinte, o Lucas Lima não é o Pato. O Pato é o jogador o Luiz já falou isso algumas vezes, que acha que ele seria bancaço lá no Barcelona. Que não tem bola para jogar mas no se tem a Barcelona. promessa para ir, é um jogador internacional. Né, Flávio? Eu esperaria ter no Barcelona se ele tem a promessa. Se ele fosse, só se o Neymar fizer Flávio, uma magia, porque é ele não mais é um jogador fácil- internacional. é mais fácil- Ninguém sabe quem é Lucas Lima. É mais fácil o Neymar com o emplacá-lo prestígio do Neymar, no espanhol. O Barcelona não levou embora. Tudo bem que eles nem passaram lá para treinar. O Keirson e o Henrique. Então por que não levar o Lucas Lima? Levaram o Douglas também. Mas isso foi uma Exato, treta. Douglas, eu Isso tinha é uma esquecido. treta do Sandro Rossell. Isso é uma treta. Os caras nem entraram no clube. Então o Isso é Lucas uma Lima treta não é do Sandro animal. Rossell. Inclusive E o agora o Barcelona dinheiro do tem o Arda Douglas Turan, só entrou metade no clube. Isso é uma treta do se Sandro ele tem Rossell. a promessa Um dos maiores bandidos de ir do pro futebol Barcelona, mundial. vale De vez em esperar. quando ele fazia uma jogada. Então, isso era uma Deus treta. que ajude. Eu também acho que o Se ele Lucas tem a Lima não promessa foi de ir, para é a bom China esperar. porque ele tem alguma coisa. ele tem algo adiantado. Magia mesmo. Mais uma do Ele Neymar. sabe que é o Lucas Lima na Europa. O Neymar de novo vai ajudar o Santos, Vanderlei. E o Robinho Isso tá ajudou ajudando. muito o Santos. O Santos tá muito pro Neymar. Ele tinha em 6 meses ele estava fora. E o Robinho tá vindo aí. Colocou e não ajudou. Colocou. E ficou 3 anos no Santos. Bom, Jogador desse nível. agora é o seguinte, para fechar, vocês que hoje pela manhã passaram o telefone, passaram amanhã ligando para os 5 continentes. Você, Flávio, você que já falou com os 5 continentes, o Vampeta, aqui tá assim, o Felipe, o Luiz Carlos Quartarolo, o nosso Zé Manuel de Barro, Fernando Sampaio, então, onde dá coisa pra você? Tem contato direto com todos os continentes? Tá? Não adianta ficar esperando. Só pra gente registrar. O Comitê Eleitoral da FIFA confirmou oficialmente hoje, nós já falamos, vamos só repetir, os 5 candidatos anunciados ao fim do ano passado que estão aptos para concorrer à presidência da FIFA. São eles: Ali bin al-Hussein, príncipe da Jordânia, que está nessa luta aí há algum tempo. Hussein. Salman bin Ibrahim al-Khalifa, sheik do Bahrein. O francês Jérôme Champagne. O ítalo-suíço Gianni Infantino, que é o secretário-geral da UEFA. E o sul-africano Tóquio Sexual. Aí eu pergunto para vocês, o favorito de vocês. Favoritos, qual é o seu favorito? Como é o nome dele? Sheik de Bahrein. O presidente da... Que é o segundo. Não é aquele primeiro. Não, é o segundo, não é o outro que o Blatter ganhou, não. É, o Salman bin Ibrahim al-Khalifa. Presidente da Asiática. Para você é esse sheik. Favorito. Esse sheik. Para você, Márcio Spípolo. Não tem ideia, Vanderlei. Não tem. Felipe Mota. Alternativa 3. Alternativa 3. O Vampeta escolheu o sexual. É o Champagne. Jerônimo Champagne. É, lógico, Champagne. O Fernando, para você, Fernando. Fico com a 2. Com a 2, que é o príncipe... É o Salman. É do Bahrein. Salman Bin Laden. Do Bahrein. Então eu vou de 2. E o nosso José Manuel? Faça a menor ideia. Eu acho que o representante... Quem é a UEFA abraçar? Luiz Carlos Quartarolo. Como dizem os hermanos argentinos que perdam los todos. Mas eu acho que melhor champanhe. Champanhe. E o nosso Flávio Prado? Olha lá, Lula, tô tirando sarro de você, ó. O candidato do o Fellini é metido a tirar sarro de todo da mundo. UEFA, Vou começar a sacanear ele. É o nosso Spielberg. Infantini, né? Esse Põe outra vez. É o que o Platini Gianni está apoiando. Infantino. É o que o Platini está apoiando, é o que parece que tem mais condições. Esse que tem apoio da UEFA? É o que tem apoio da UEFA. O que seria, teoricamente, a gente nunca sabe direito, mas teoricamente aquele que parece que tem mais ideias e menos necessidade de roubar é o... E quem tem mais dinheiro para comprar voto? Quem é que tem mais dinheiro para comprar voto? Mas que não é muito forte, é o presidente da Jordânia, que é o primeiro, o número 1 aí da sua... Se eu votasse... É o da Jordânia, dos Se eu votasse, não voto.
Claro, eu já votei tanto. Príncipe da Arábia. O que eu tenho votado errado... Que brasileiro vota mal, né, Vanderlei? Eu vou dizer pra você, o que eu tenho votado errado... dentro desse esquema aí também. Pode ser que às vezes a gente acerta. Se eu pudesse votar e fosse Bahrein. votar, votaria no francês Jérôme Champagne. Tamo junto. Ok? Votaria eu acho porque... menorzinho. Agora, pelo que você ouve, pelo que você... Ele bate as com a sua- ideias... cheio de tecnologia. Isso, cheio de... eu Ele votaria, gosta dessas coisas. eu Ele quer- votaria no Champagne. Ele quer fazer um... Vai virar um jogo, basquete. Um jogo Eu votaria. cheio de tecnologia, com luzinha. eu Ele é votaria. cheio de bolobobó. Não, mas as ideias dele batem com a sua. Não seria a Ele primeira tem- vez que eu Ele votaria tem... errado. Vanderlei, mas as ideias dele são as suas mesmo. Ele tem um telefone assim lá, Você ó. tá sendo bem coerente. As ideias dele são feitas isso aí mesmo. Futebol tem Alô, luzinha, boa tarde. Nossa senhora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Wilson de São José dos Campos, Diga, Wilson. Nos acompanha pela internet, é isso? pelo aplicativo, pela internet. Bacana. E qual é a sua mensagem, Wilson? Primeiro, a reivindicação. Você tem que fazer que nem o Fábio Prado. Deixa o botão na mão lá do rapaz lá do Vitor, entendeu? O Fábio Prado é excelente, entendeu? Ele deixa a gente falar, não fica cortando botão. Você vê, eu já ia cortar, mas você tá... Agora, qual é a sua... Além dessa, tem mais alguma mensagem? A mensagem, ontem você não estava aí, até falei pro Fábio Prado que eu apanhava na mão quando eu fazia coisa errada no colégio interno. Não é pra criançada apanhar mais, senão vai preso, entendeu? Isso é verdade. Mas tem que ter um treinador mais rígido. O Vampeta falou que nem ele não pode falar pro garoto, que senão dá processo. Ele tá certo. Hoje em dia tem que vir de casa, entendeu? A educação mais rígida pra molecada entrar no clube já sabendo que tem que reverenciar, tem que dar... tem que ter educação até no futebol, gente. É correto. Também penso da mesma maneira. Eu acho que... O Pereira tem que apanhar no pé. Eu acho que isso é parte de casa. O Vampeta falou que enfrenta essa dificuldade, mas eu acho que nesse campo aí, parte de casa. Parte de casa, alguma coisa. Mas o garoto é o herói do pai. Tudo bem. É uma inversão de valor. Às vezes é a salvação. Ele é o herói, Tudo salvador. bem. É isso aí mesmo. Tudo bem. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiros, lamento, não dá mais. Perfume já invadiu o nosso estúdio. Bacana. Bacana. Perfume da Denise Campos de Toledo, que é um perfume O meu era espetacular. do Fausto Favara, aquele perfume horroroso, fedorento, ficava um cheiro, era terrível. Por isso que ele não arruma namorada, por causa daquele cheiro. Perfume terrível, fedorento. E é caro. Vai viajar 2 agora. E é caro. Dois o quê? É francês, é chulé. Porque ele vai sair com o quê? Não é E dois é que ele caro. Não vai nada, vai Vou sozinho. encontrar ele agora, vou pra casa. E é caro. dois Não é o mesmo, problema né? do valor. Ele quer. sei lá. É mau gosto. Mal gosto, tá louco, cheiro Da Denise não, Denise é bom, é Hoje grife, não. Já almocei. grife Já ozônio. almocei. Companheiros, se Deus quiser, estaremos todos juntos amanhã para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.